A gala estava em pleno andamento no luxuoso salão do hotel, com lustres de cristal brilhando como estrelas em uma noite de verão. Fernanda, uma jovem de cabelos castanho escuros e olhos que refletiam a curiosidade e a inquietude de uma nova geração, se movia entre os convidados, um sorriso ensaiado no rosto. Ela cumprimentava os rostos conhecidos que se aproximavam, tentando absorver o glamour e as conversas efervescentes ao seu redor, mas no fundo, sentia-se como uma estranha em seu próprio mundo. Fernanda, querida, você está deslumbrante! Exclamou uma mulher de vestido vermelho, seus olhos brilhando com um misto de admiração e inveja. A jovem herdeira sorriu, mas a sensação de desconexão apenas aumentou. Por trás das cortinas de sorrisos e elogios, havia uma inquietação que a seguia como uma sombra. Enquanto posava para uma foto, a lente da câmera capturou não apenas sua imagem, mas também a expressão distante que ela não conseguia esconder. A música tocava suavemente ao fundo, mas para Fernanda, parecia um som distante, quase como um eco. Ela observou os convidados se divertindo, discutindo negócios e planejando futuros investimentos, mas nada disso a interessava. O que eu realmente quero saber? Pensou. A pergunta flutuava em sua mente, mas a resposta ainda lhe escapava. A festa estava repleta de figuras influentes, e Fernanda não podia deixar de notar como cada uma delas parecia tão à vontade em suas interações. O que a fascinava, no entanto, eram as histórias que se escondiam por trás das conversas superficiais. Em sua mente, ela se perguntava: como seria a vida dos que trabalhavam nos restaurantes da sua família? O que acontecia além das cozinhas reluzentes que ela conhecia? Essas perguntas se tornavam mais persistentes à medida que a noite avançava. Mais tarde, enquanto se afastava um pouco da multidão, Fernanda encontrou sua avó sentada em um canto mais tranquilo do salão, observando o movimento com um olhar sábio e profundo. A avó, uma mulher de presença marcante e cabelos brancos que contavam histórias de uma vida inteira, sempre foi uma fonte de inspiração para Fernanda. A jovem se aproximou, buscando um momento de conexão. Vovó, você sempre teve uma visão tão clara do que é importante neste mundo. O que você pensa sobre tudo isso? Perguntou Fernanda, gesticulando ao redor, com um leve movimento da mão que abrangia o glamour e a ostentação da gala. A avó sorriu com ternura, mas havia um brilho de seriedade em seus olhos. Querida, o que você vê aqui é apenas a superfície. Por trás desse brilho, há muito mais. Nossa família tem uma longa tradição na gastronomia, mas nem tudo é tão perfeito quanto parece. Você sabia que muitos dos nossos funcionários não são tratados como deveriam? As palavras da avó penetraram no coração de Fernanda como uma flecha. O que você quer dizer, vovó? Indagou, surpresa. Eu conheço as histórias deles. A avó respondeu, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Muitos deles trabalham longas horas, e a pressão é imensa. Eles não têm o reconhecimento que merecem. Você, como herdeira dessa tradição, deve entender que a responsabilidade que vem com o nosso nome é imensa. Fernanda sentiu uma onda de emoções conflitantes. A ideia de que seus funcionários não eram tratados com dignidade a incomodava profundamente. Ela nunca havia prestado atenção nas dificuldades que poderiam enfrentar. Mas o que eu posso fazer? Perguntou, um pouco insegura sobre como sua posição privilegiada poderia fazer alguma diferença. Às vezes, é preciso olhar além do que nos é apresentado. A mudança começa com a compreensão. A avó respondeu, olhando nos olhos da neta. Você deve se perguntar: o que realmente significa ser parte dessa família? O que você está disposta a fazer para garantir que todos sejam tratados com respeito e dignidade? As palavras da avó reverberaram na mente de Fernanda durante toda a noite. Ela deixou a conversa ecoar em seu coração enquanto se misturava novamente à festa, tentando ignorar a sensação crescente de que havia muito mais em jogo do que simplesmente manter as aparências. Após horas de conversas e sorrisos, Fernanda finalmente se afastou do tumulto. Sentou-se em um canto escondido do salão, onde a luz suave não a expunha tanto. A música ainda tocava, mas agora era apenas um ruído de fundo. A jovem começou a refletir sobre tudo o que ouvirá, a tradição familiar, as promessas de um futuro brilhante e, acima de tudo, as histórias não contadas dos que sustentavam aquele império. O que ela desejava? Ser uma herdeira em um mundo de glamour ou ser uma defensora da justiça? A decisão parecia mais urgente do que nunca. Em um momento de clareza,
Uma ideia audaciosa começou a tomar forma em sua mente. E se ela pudesse se disfarçar de cozinheira e realmente entender a vida dos funcionários? Seria uma maneira de ver a verdade por trás das fachadas brilhantes. Determinada, Fernanda se levantou de seu assento. A música ainda soava, mas sua mente estava em um lugar diferente. Com um novo propósito, ela decidiu que era hora de agir. O dia seguinte traria novos desafios, mas a ideia de se infiltrar na cozinha do restaurante da família a fazia sentir-se empolgada. A jovem herdeira estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas a sua vida, mas também a vida de muitos ao seu redor. Enquanto saía da festa, a noite envolvia a cidade com seu manto estrelado. Fernanda olhou para o céu, sentindo que o universo conspirava a seu favor. Com um profundo suspiro de determinação, ela murmurou para si mesma: amanhã, tudo começará a mudar. E assim, com a mente fervilhando de ideias e o coração pulsando de expectativa, ela caminhou para casa, pronta para um novo capítulo em sua vida. Fernanda respirou fundo ao chegar na porta do restaurante, o cheiro de temperos e frituras invadindo suas narinas. Era uma manhã ensolarada, mas a atmosfera dentro do estabelecimento parecia carregada. Com o uniforme de cozinheira ajustado ao corpo, ela olhou ao redor, observando os rostos concentrados dos funcionários que corriam de um lado para o outro, com a expressão marcada pela tensão e pelo cansaço. A jovem herdeira se sentia como uma intrusa em um mundo que, até então, ela apenas conhecia pelas histórias glamorosas contadas em reuniões familiares. Ao entrar na cozinha, foi recebida por olhares desconfiados. Dois cozinheiros, um homem robusto de barba cerrada e uma mulher de cabelos encaracolados, trocaram olhares significativos. O homem, que se apresentou como Carlos, aproximou-se dela com um semblante sério. "Quem você pensa que é para aparecer aqui?" perguntou, cruzando os braços. "Não estamos aqui para brincadeiras." Fernanda sentiu o peso da pergunta, a verdade sobre sua identidade quase a sufocando. Ela sorriu nervosamente, tentando disfarçar seu nervosismo. "Eu sou a nova cozinheira", respondeu, tentando imitar um tom confiante. "Vim ajudar na cozinha." A mulher de cabelos encaracolados, que se apresentou como Juliana, olhou para Fernanda com desconfiança, mas também com um toque de curiosidade. "Novata, hein? Espero que esteja pronta para o que vem pela frente. Aqui não tem moleza." Fernanda assentiu, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Ela sabia que o dia seria desafiador, mas a vontade de entender a realidade dos funcionários superava qualquer medo que pudesse sentir. Conforme o dia avançava, a intensidade da cozinha se revelava. Os gritos do chefe, um homem alto e imponente chamado Rodrigo, ecoavam por todo o ambiente. Ele parecia se mover como uma tempestade, exigindo perfeição em cada prato que saía da cozinha. Fernanda observou enquanto ele se dirigia a um jovem cozinheiro, que estava nervoso e tentando terminar um prato complicado. "Você é um desastre", gritou Rodrigo, seu rosto vermelho de frustração. "Se você não consegue fazer um simples molho, não deveria estar aqui." O jovem, com lágrimas nos olhos, se encolheu sob o olhar feroz do chefe. Fernanda sentiu um nó se formar em seu estômago. A pressão que os cozinheiros enfrentavam era palpável, e a forma como Rodrigo tratava sua equipe era cruel. Ela se perguntava se esse era o ambiente que sua família havia construído. "Isso acontece todos os dias", murmurou Juliana ao seu lado, percebendo o olhar chocado de Fernanda. "Ele não tem respeito por ninguém. É sempre assim. A gente trabalha como se estivéssemos em uma prisão." Fernanda balançou a cabeça, tentando processar a informação. O que parecia ser uma equipe unida e dedicada agora se revelava uma organização marcada pelo medo e pela opressão. Ao longo do turno, ela viu outros colegas se esforçando ao máximo, mas sendo constantemente desmotivados pelos gritos e pela falta de apoio. Em um momento de pausa, enquanto se serviam de um lanche rápido no refeitório improvisado da cozinha, Juliana finalmente abriu seu coração. "A maioria de nós vive com medo de perder o emprego. Não posso contar quantas vezes já vi pessoas serem demitidas por razões fúteis." Ela olhou para Fernanda, seus olhos cheios de preocupação. "Não sei se você entende, mas aqui, o que importa é a quantidade, não a qualidade. Se não entregarmos, somos descartáveis." Fernanda sentiu uma onda de empatia por Juliana e seus colegas. Ela queria gritar que isso não era certo, que as pessoas mereciam respeito e dignidade, independentemente de suas posições.
Mas o que poderia fazer uma simples cozinheira para mudar essa realidade? Eu não sabia que era assim, disse, hesitante. Sempre pensei que trabalhar na cozinha era uma arte, algo que deveria ser valorizado. Juliana sorriu tristemente. Arte? Aqui, isso é apenas um trabalho. Um trabalho que nos consome e nos quebra. E você, nova aqui, pode acabar se decepcionando. Não temos tempo para a arte quando estamos apenas tentando sobreviver. A conversa foi interrompida por um novo grito de Rodrigo, que exigia que todos voltassem ao trabalho. Fernanda sentiu a pressão aumentar novamente e se viu mergulhando na rotina frenética. Ela começou a ajudar onde podia, cortando legumes e organizando ingredientes, mas sua mente estava em outro lugar. As palavras de Juliana ecoavam em sua cabeça. O dia parecia interminável, com cada hora se arrastando e cada prato se tornando uma batalha. Fernanda viu colegas se esforçando, mas também viu a exaustão em seus rostos. Quando a noite finalmente caiu e o movimento começou a desacelerar, ela se sentou em um canto da cozinha, exausta. O cheiro de óleo e temperos ainda estava presente, mas agora era quase sufocante. Você está bem? Perguntou Juliana, aproximando-se. Estou, só cansada, respondeu Fernanda, sentindo o peso da realidade esmagá-la. Nunca pensei que seria tão difícil. Juliana deu um tapinha encorajador em seu ombro. É assim mesmo. Mas você vai se acostumar. O que importa é que você esteja aqui. Isso já é um começo. Fernanda sorriu, mas sua mente estava agitada. O que começara como uma aventura para entender a vida de seus funcionários agora se revelava como um mergulho profundo em um mar de injustiças. Ela não podia ignorar o que estava acontecendo ao seu redor. Enquanto se preparava para o final do turno, a jovem herdeira percebeu que não poderia mais voltar a ser a mesma. A experiência estava mudando sua perspectiva, e ela sentia uma chama de determinação começando a se acender dentro dela. O que poderia fazer por aqueles que estavam ao seu redor? Como poderia ajudá-los a encontrar um caminho melhor? Naquela noite, enquanto se despedia de Juliana e Carlos, Fernanda olhou nos olhos deles e sentiu uma conexão profunda. Aqueles não eram apenas funcionários. Eram pessoas com sonhos, desafios e histórias. Ela tinha que fazer algo. Aquela era apenas a primeira etapa de uma jornada que prometia ser longa e difícil, mas que ela estava disposta a enfrentar. Afinal, o legado de sua família não poderia ser construído sobre a dor e o sofrimento dos outros. Fernanda olhava ao redor da cozinha, absorvendo a energia frenética que pulsava naquele espaço. O tilintar de panelas, o cheiro intenso de temperos e o burburinho dos cozinheiros formavam uma sinfonia caótica que, até pouco tempo atrás, parecia distante de sua vida. Agora, ela era parte daquele universo, ainda que disfarçada. As conversas informais entre os funcionários, as risadas nervosas e as queixas sobre as longas horas de trabalho a deixavam intrigada. Era um mundo novo e, ao mesmo tempo, familiar. Infelizmente, a realidade que ela encontrava era bem diferente do glamour que sempre associou à sua herança. Ao se misturar aos outros cozinheiros durante os intervalos, Fernanda começou a se abrir e a ouvir as histórias de vida que cada um carregava. O primeiro a se abrir foi Carlos, um cozinheiro de meia-idade, que havia dedicado mais de uma década de sua vida ao restaurante. Você sabe, Fernanda, ele começou, enquanto limpava a bancada com um pano surrado, eu sempre sonhei em ter meu próprio restaurante. Mas, quando a vida te pega de jeito, você acaba se contentando em trabalhar para os outros. Por que você não tenta? Ela perguntou, interessada. Carlos fez uma pausa e olhou para ela com um sorriso triste. Porque o aluguel não espera, e as contas não param de chegar. Aqui, pelo menos, eu sei que vou receber no final do mês. Enquanto conversava com Carlos, Fernanda também conheceu Juliana, uma jovem que, assim como ela, sonhava em brilhar na culinária. No entanto, a realidade de Juliana era bem mais dura. Eu sempre quis ser chefe, mas com as condições que temos aqui, fica difícil manter a paixão. Às vezes eu só quero desistir, mas você é talentosa, Juliana. Eu vi você preparando aquele prato especial ontem. Era incrível. Obrigada, Fernanda. Mas o que adianta ter talento se não conseguimos ser reconhecidos? Aqui, somos apenas peças na engrenagem. Essas conversas começaram a moldar a percepção de Fernanda sobre o que realmente significava trabalhar na cozinha de um restaurante famoso. O glamour que ela havia idealizado se dissipava a cada relato,
e em seu lugar surgia uma realidade muito mais complexa e desafiadora. Foi em um desses momentos de conversa que um grito ecoou pela cozinha, quebrando a camaradagem que se formara. Atenção, todos! Precisamos acelerar. A voz do chefe de cozinha ressoou como um trovão, e a atmosfera leve se transformou em tensão. Fernanda sentiu seu coração disparar. Enquanto todos corriam para cumprir as exigências do chefe, ela tentou se ajustar ao ritmo frenético. As ordens eram dadas em um tom áspero, e a pressão era palpável. As panelas chiavam no fogo alto, e a cozinha se tornou um cenário de nervos à flor da pele. Em meio a essa tensão, Fernanda percebeu que a segurança não era uma prioridade. As superfícies estavam cobertas de água, e os cozinheiros corriam com facas afiadas sem prestar atenção ao que os cercava. Foi então que, em um momento de descuido, Juliana escorregou e caiu, derrubando uma bandeja cheia de ingredientes. Juliana! Gritou Carlos, correndo para ajudar a jovem, que estava com o rosto pálido e a mão sangrando levemente. A cena fez o estômago de Fernanda revirar. Ela sentiu um impulso de correr até a colega, mas, ao mesmo tempo, ficou paralisada pela intensidade do momento. Está tudo bem? Você se machucou? Carlos perguntou, ajudando Juliana a se levantar. Eu não estou bem, Juliana respondeu, a voz tremendo. Eu só queria acabar esse prato a tempo. Fernanda observou a cena, seu coração pesado com a responsabilidade que todos os funcionários pareciam carregar. A falta de cuidado com a segurança era evidente, e a pressão para atender às demandas do chefe parecia estar acima da saúde e bem-estar dos cozinheiros. Você precisa de um curativo, Fernanda decidiu, aproximando-se de Juliana. Vamos até o armário de primeiros socorros. Juliana olhou para ela, surpresa. Você sabe onde fica? Eu posso ajudar. Vem. Fernanda a guiou até a pequena área onde as caixas de primeiros socorros estavam armazenadas. Ao tratar do ferimento de Juliana, Fernanda sentia uma mistura de compaixão e indignação. Como era possível que em um ambiente tão renomado, a segurança dos trabalhadores fosse deixada em segundo plano? Obrigada, Fernanda, disse Juliana, enquanto a jovem limpava o corte com um antisséptico. Você é diferente. Normalmente, as pessoas só se importam em fazer o trabalho e não com os outros. Eu só quero entender, Fernanda respondeu, sua voz carregada de sinceridade. Acho que precisamos melhorar isso aqui. As pessoas não deveriam ter que trabalhar assim. Depois de alguns momentos tensos, Juliana pareceu mais relaxada. Talvez você tenha razão. Mas e se o chefe descobrir? Não podemos arriscar nossos empregos. Essas palavras ecoaram na mente de Fernanda. A pressão que todos sentiam era real e inegável. Enquanto a noite avançava, a cozinha continuava agitada, mas Fernanda sentia que algo havia mudado dentro dela. O sentimento de desconforto que havia começado a se acumular ao longo do dia agora se transformou em uma determinação silenciosa. Ao final do turno, Fernanda se sentou em um canto da cozinha, observando os colegas enquanto limpavam as superfícies e organizavam os utensílios. O cansaço estava estampado em seus rostos, mas, ao mesmo tempo, havia uma camaradagem que a tocava. Você está bem? Carlos perguntou, percebendo que Fernanda estava mais quieta do que o normal. Eu não sei, ela respondeu, olhando para os outros. Estou começando a ver as coisas de uma forma diferente. É mais difícil do que eu imaginava. É assim que a maioria de nós se sente, mas precisamos seguir em frente. Não temos outra escolha, Carlos disse, sua voz cheia de resignação. Fernanda assentiu, mas algo dentro dela estava mudando. A realidade que ela conhecia, os privilégios que sempre teve, agora pareciam vazios. A conexão que estava começando a formar com seus colegas a fazia questionar seu papel naquela empresa. Enquanto a cozinha se esvaziava e os funcionários começavam a sair, Fernanda sentiu uma onda de angústia. Ela não podia mais ignorar a desconexão entre sua vida como herdeira e a realidade vivida pelos trabalhadores. O império que sua família construíra precisava de mudanças, e ela, mesmo sem saber como, queria fazer parte disso. Naquela noite, enquanto retornava para casa, Fernanda olhou pela janela do carro, perdida em pensamentos. As luzes da cidade brilhavam, mas sua mente estava em um lugar bem diferente. A cozinha, as histórias de seus colegas, a pressão, o acidente.
A realidade era muito mais complexa do que ela jamais poderia imaginar. E isso a deixava angustiada, mas, ao mesmo tempo, determinada a encontrar uma forma de fazer a diferença. Fernanda se sentou em um canto escuro da cozinha, o aroma intenso de temperos e frituras preenchendo o ar. Olhando ao redor, ela se sentia cada vez mais parte daquele mundo que sempre julgou ser apenas um cenário de glamour. Agora, a realidade era bem diferente. As risadas e conversas eram ofuscadas pelos gritos do chefe de cozinha, que se movia como um furacão entre os cozinheiros, exigindo rapidez e precisão. Os rostos cansados de seus colegas eram um reflexo da pressão constante sob a qual trabalhavam. Ela suspirou, decidida a mudar essa realidade. Não apenas por ela, mas por todos aqueles que enfrentavam o mesmo sofrimento diariamente. Nos últimos dias, havia mergulhado em pesquisas sobre os direitos trabalhistas, absorvendo informações que antes lhe pareciam distantes e irrelevantes. Agora, cada artigo lido acendia uma chama de esperança e determinação dentro dela. É isso, pensou. Eu vou ajudar essas pessoas a se unirem e reivindicarem o que é justo. O dia seguinte começou com uma energia diferente. Fernanda se sentia revigorada e, ao mesmo tempo, nervosa. A ideia de organizar uma reunião secreta com os colegas a deixou em um turbilhão de emoções. No entanto, ela sabia que não poderia hesitar. Era hora de agir. Com cuidado, ela começou a abordar seus colegas de trabalho, escolhendo aqueles que pareciam mais abertos à conversa. Oi, Juliana, disse Fernanda, aproximando-se da jovem que havia se tornado sua amiga nas últimas semanas. Você tem um momento? Juliana olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. Claro. O que você precisa? Eu estava pensando, e eu gostaria de reunir o pessoal para conversar sobre algumas coisas que descobri. Sobre nossos direitos e como podemos melhorar as condições de trabalho aqui. Juliana franziu a testa, aparentemente preocupada. Você tem certeza? O chefe não vai gostar nada disso. Já ouvi várias histórias de pessoas que foram demitidas por menos. Fernanda assentiu, mas sua voz era firme. Eu sei, mas precisamos fazer algo. Não podemos continuar assim. E se não falarmos, nada vai mudar. Você está certa, Juliana respondeu, embora a incerteza ainda pairasse em seus olhos. Ok, eu vou ajudar a espalhar a palavra. Mas precisamos ter cuidado. Com o apoio de Juliana, Fernanda conseguiu reunir um pequeno grupo de colegas. A atmosfera da cozinha era tensa quando, na hora do intervalo, eles se encontraram em um canto afastado, longe dos olhares do chefe e dos supervisores. O grupo incluía cozinheiros, auxiliares e até alguns garçons, todos com expressões de preocupação e expectativa. Obrigada por estarem aqui, começou Fernanda, sua voz suave, mas cheia de determinação. Eu sei que isso é arriscado, mas precisamos discutir o que estamos enfrentando. Recentemente, eu pesquisei sobre nossos direitos como trabalhadores e encontrei informações que podem nos ajudar. Ela começou a compartilhar o que havia aprendido, sobre carga horária, direitos a pausas, regulamentações de segurança e como formar um sindicato. As reações variavam. Alguns se mostravam esperançosos, enquanto outros pareciam céticos. Mas e se formos demitidos? Perguntou um dos garçons, Carlos, com um tom de desespero. E se isso só piorar a situação? Fernanda respirou fundo, percebendo a fragilidade daquelas vidas. Eu entendo o medo, Carlos. Mas se não falarmos, se não nos unirmos, estaremos sempre sozinhos. Precisamos lutar juntos para que nossas vozes sejam ouvidas. Juliana, que estava ao lado de Fernanda, pegou a palavra. Eu conheço algumas pessoas que podem nos ajudar. Sindicatos que estão dispostos a ouvir nossas histórias e nos apoiar. Não estamos sozinhos nessa. O murmúrio de concordância começou a crescer. Alguns começaram a compartilhar suas experiências, narrando casos de abuso, horas extras não pagas e a falta de segurança no trabalho. Cada história era um lembrete do que Fernanda havia testemunhado e do porquê ela estava ali. Mas, em meio à crescente determinação, o clima de tensão aumentou. Alguém mencionou que o chefe havia saído da cozinha e que poderia voltar a qualquer momento. O grupo começou a dispersar. Mas antes que pudessem se afastar, a porta da cozinha se abriu abruptamente. O chefe, um homem robusto de voz estrondosa, entrou, e um silêncio pesado pairou no ar. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando diretamente para Fernanda,
que sentiu seu coração disparar. Vocês estão se reunindo no horário de trabalho. Isso é inaceitável. Estávamos apenas conversando, chefe, respondeu Juliana, tentando manter a calma. Sobre coisas do trabalho. Coisas do trabalho. O chefe cruzou os braços, observando-os com desconfiança. Parece mais uma reunião clandestina para espalhar descontentamento. Se eu descobrir que vocês estão tramando algo contra esta cozinha, não hesitarei em demitir quem estiver envolvido. O clima ficou pesado, a tensão palpável. Os rostos dos colegas de Fernanda mostravam medo e ansiedade. Fernanda sentiu um frio na barriga, mas sabia que não podia recuar agora. Era hora de ser forte, não apenas por si mesma, mas por todos eles. Não estamos tramando nada, chefe, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Estamos apenas discutindo maneiras de melhorar nosso ambiente de trabalho. Melhorar? O chefe riu sarcasticamente. Vocês têm um emprego, e isso já é uma bênção. Agradeçam por estarem aqui, em vez de se reunirem para filosofar sobre direitos. Se não estão satisfeitos, a porta está aberta. Os colegas de Fernanda trocaram olhares nervosos. A ameaça pairava no ar como uma espada de Damocles. O chefe se virou, saindo da cozinha com um último olhar de desprezo. Assim que ele saiu, um murmúrio de desânimo invadiu o grupo. Isso foi um erro, Carlos disse, com a voz trêmula. Estamos todos em risco agora. Não podemos desistir, Fernanda insistiu, sua determinação inabalável. Temos que continuar. A luta vai ser difícil, mas é por nós e por todos que estão aqui. Se não lutarmos agora, as coisas nunca vão mudar. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. O clima de medo e insegurança começava a minar a coragem que havia surgido entre eles. Fernanda sabia que precisava encontrar uma maneira de fortalecer esse grupo, de unir suas vozes e corações em uma luta que prometia ser longa e árdua. Enquanto a cozinha retomava sua rotina frenética, Fernanda se sentou em um canto, com a mente fervilhando de ideias e estratégias. A luta estava apenas começando, mas ela estava determinada a não deixar que o medo calasse suas convicções. A cada dia que passava, seu propósito se tornava mais claro. Era hora de transformar o que antes era um império de prestígio em um exemplo de justiça e dignidade. Fernanda olhou ao redor da pequena sala de descanso, onde os funcionários costumavam se reunir durante os breves momentos de pausa. A atmosfera estava carregada de tensão, mas também de determinação. Os rostos cansados de seus colegas refletiam a luta que vinham travando contra as condições desumanas e negligentes que enfrentavam diariamente. Ao seu lado, Juliana estava com os olhos brilhando, talvez pela adrenalina ou pela esperança que começava a brotar no coração. Precisamos fazer isso juntos, disse Fernanda, com a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Se não formos nós a buscar nossos direitos, quem mais fará? Mas e se o chefe descobrir? Hesitou um dos cozinheiros, um rapaz chamado Miguel, que sempre parecia nervoso, mesmo nas melhores circunstâncias. Ele já ameaçou demitir quem se opusesse a ele. Não podemos dar esse passo em falso. Fernanda respirou fundo, tentando conter a ansiedade que a invadia. Entendo o medo de vocês. Mas se continuarmos assim, nada mudará. Não podemos viver com essa insegurança para sempre. O sindicato pode nos dar apoio, e juntos somos mais fortes. A conversa começou a fluir, e as vozes que antes estavam tímidas e hesitantes começaram a se elevar. Um a um, os funcionários foram compartilhando suas experiências e angústias. As histórias de noites sem dormir, de jornadas exaustivas e de um sistema que parecia engolir suas esperanças eram dolorosamente semelhantes. Estava pensando em como meu salário mal dá para cobrir as contas, disse Carla, uma das atendentes mais antigas do restaurante. E a cada mês, o preço das coisas só aumenta. Parece que estamos lutando contra moinhos de vento. Fernanda sentiu o peso das palavras de Carla, e sua determinação se intensificou. Vamos nos reunir com o sindicato na próxima semana. Precisamos fazer isso agora. O que vocês acham? Os olhares se cruzaram. Havia um misto de preocupação e esperança. Miguel finalmente falou de novo. Eu vou. Estou cansado de viver com medo. Se isso puder nos ajudar, então eu topo. Um murmúrio de concordância ecoou pela sala. Fernanda sentiu uma onda de alívio, mas também um frio na barriga. Era um passo ousado, mas necessário. Enquanto discutiam os próximos passos,
Um silêncio repentino tomou conta do ambiente quando a porta se abriu abruptamente. O chefe da cozinha, um homem robusto e intimidador chamado Hugo, entrou, seu olhar feroz varrendo a sala. Os funcionários se encolheram, instantaneamente lembrados do poder que ele exercia sobre suas vidas. O que está acontecendo aqui? Ele rosnou, seus olhos fixos em Fernanda. Por que vocês não estão trabalhando? Isso é um desrespeito. Fernanda se levantou, sentindo sua coragem sendo testada. Estamos conversando sobre nossos direitos, Hugo, e não vamos mais ficar calados. Hugo riu sarcasticamente, um som que ecoou nas paredes. Direitos? O que vocês acham que são? Super-heróis? Se não gostarem, podem ir embora na hora. Há uma fila de pessoas esperando para ocupar seus lugares. As palavras de Hugo cortaram o ar como uma faca. O clima ficou denso, e Fernanda percebeu que a situação estava prestes a se tornar explosiva. Mas ela não podia recuar agora. Ela precisava ser a voz dos que não podiam falar. Estamos cansados de ser tratados como números, Hugo, disse ela, sua voz agora mais forte. Queremos que nossas vozes sejam ouvidas. Temos direito a um ambiente de trabalho seguro e justo. E quem você pensa que é para me dizer isso? Ele retrucou, batendo a mão na mesa com força, fazendo o café que estava ali balançar. Você é apenas uma cozinheira. Fica no seu... Nesse momento, Fernanda percebeu que não podia mais se esconder atrás de seu disfarce. Era hora de revelar sua verdadeira identidade, mas uma parte dela hesitava. O que isso significaria para seus colegas? Eu sou Fernanda, anunciou, erguendo a cabeça com dignidade. E sim, eu sou a herdeira dessa rede de restaurantes. Mas isso não importa. O que importa é que todos nós temos direitos e merecemos ser tratados com respeito. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. A revelação chocou os funcionários, que nunca imaginaram que a nova cozinheira que havia se juntado a eles era, na verdade, a filha do fundador. Eles trocaram olhares incrédulos, alguns até sussurraram entre si. Hugo, por outro lado, estava visivelmente irritado. Você não tem ideia do que está falando? Menina. Você foi criada em um mundo de privilégios. Não sabe nada sobre a vida real. Talvez eu não soubesse, mas estou aqui para aprender. E o que estou aprendendo é que a vida real para vocês é insuportável. E isso precisa mudar. Fernanda respondeu, a paixão em sua voz crescendo. A tensão na sala estava palpável, mas algo havia mudado. Os funcionários começaram a se reunir em torno dela, o medo começando a se dissipar. Fernanda sentiu-se mais forte com aquele apoio. Hugo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, saiu da sala em um acesso de raiva, prometendo que haveria consequências. Mas agora, com o apoio de seus colegas, Fernanda sentiu que a luta estava apenas começando. Enquanto os funcionários começavam a discutir a estratégia para a reunião com o sindicato, Fernanda se sentou em um canto, seu coração acelerado. Ela sabia que havia tomado um risco enorme ao se expor, mas era um risco que valia a pena. Se quisesse realmente mudar as coisas, precisava lutar ao lado deles. No entanto, enquanto a reunião prosseguia, um novo estalo de medo a atravessou. E se a ameaça de Hugo fosse mais do que palavras vazias? E se seu pai, ao saber da situação, decidisse silenciá-la de uma vez por todas? Entretanto, a determinação que sentia a impulsionava. Não poderia recuar agora. O que estava em jogo era muito maior do que ela. Era o futuro de pessoas que dependiam dela naquela luta. E, se houvesse alguma chance de mudança, ela estava disposta a persegui-la. Fernanda saiu da sala, decidida a conversar com Juliana e os outros. Precisamos agir rápido. Não podemos deixar que isso nos desanime. Precisamos nos unir ainda mais. Mas, à medida que as horas passavam, a ansiedade tomou conta dela. Seria capaz de enfrentar seu pai e sua própria herança. A dúvida a assombrava, mas havia uma chama acesa dentro dela que não poderia ser apagada. Então, enquanto caminhava em direção ao banheiro, seu celular vibrou no bolso. Ao olhar a tela, viu uma mensagem anônima. Você precisa saber a verdade. A corrupção na administração. Subornos e demissões injustas. Venha ao estacionamento depois do expediente. É urgente. O coração de Fernanda disparou. A mensagem parecia uma bomba, capaz de mudar toda a sua luta. Mas quem poderia ter enviado isso? E será que era seguro? As perguntas rodeavam sua mente, mas a necessidade de descobrir a verdade superou o medo.
Ela sabia que estava em uma encruzilhada. As informações poderiam ser a chave para expor os problemas que assolavam o império de sua família. Com um novo propósito, ela decidiu que precisava ir até o local indicado e descobrir o que estava por trás daquela mensagem misteriosa. Fernanda se sentou à mesa de sua sala de estar, as informações sobre o escândalo de corrupção espalhadas à sua frente como um quebra-cabeça que ela finalmente começava a montar. A luz suave do sol da manhã atravessava as janelas, mas não conseguia dissipar a nuvem de ansiedade que pairava sobre ela. O que estava prestes a fazer poderia mudar tudo: sua família, seu legado e, principalmente, a vida de centenas de funcionários que dependiam daquela rede de restaurantes. Ela pegou o celular e, com a mão trêmula, digitou uma mensagem para Juliana. Precisamos nos encontrar. É urgente. O coração batia acelerado, e um turbilhão de pensamentos a dominava. Sabia que a reunião que organizara semanas atrás tinha gerado uma onda de coragem entre os colegas, mas agora, com essa nova informação, as coisas tomariam um rumo muito mais sério. Minutos depois, Juliana respondeu. Claro. Onde e quando? Fernanda hesitou. Na cafeteria do bairro? Às 4. É melhor que seja em um lugar discreto. A resposta de Juliana chegou rápida. Estarei lá. O dia se arrastou enquanto Fernanda tentava se concentrar nas tarefas habituais. O cheiro dos pratos que saíam da cozinha parecia mais forte do que nunca, mas, para ela, era apenas um lembrete do que estava em jogo. Quando o relógio finalmente marcou 4 horas, ela saiu apressada, seu coração pulsando com a expectativa e o medo. Na cafeteria, Juliana a aguardava, seu semblante preocupado. O que aconteceu? Você está pálida. Eu consegui informações sobre o escândalo. É muito maior do que imaginei, Fernanda respondeu, puxando uma cadeira e se inclinando para mais perto. Tem a ver com subornos, demissões injustas, tudo isso acontece enquanto nós, funcionários, trabalhamos nas piores condições. Juliana arregalou os olhos. E você pretende fazer o que com isso? Eu vou confrontar meu pai, Fernanda disse, determinada. E vou expor tudo isso para a mídia. Não posso deixar que ele continue com essa impunidade. Você sabe que isso pode acabar com você, não sabe? Juliana questionou, o tom de preocupação evidente. Eu sei. Mas e os outros? Eles também têm famílias, sonhos. Não posso ficar parada enquanto tudo isso acontece. Preciso fazer algo, Fernanda respondeu, a voz firme, mas com um tremor de emoção. Você realmente acredita que ele vai ouvir você? Juliana perguntou, um fio de dúvida em sua voz. Se não ouvir, então eu vou forçá-lo a ouvir. Estarei pronta para a coletiva de imprensa na próxima semana. Vou apresentar tudo o que encontrei. As provas são contundentes, Fernanda declarou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Juliana respirou fundo. Então, o que posso fazer para ajudar? Espalhe a palavra. Fale com os outros funcionários. Precisamos que eles estejam ao nosso lado quando isso acontecer. Precisamos de apoio, Fernanda pediu, sentindo a união crescer em seu interior como uma chama que se acendia. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Fernanda se preparou para a coletiva, revisando os documentos que coletara, as gravações que conseguiu, tudo que poderia ser usado para expor a verdade. A cada dia, ela se sentia mais confiante, mas também mais ansiosa. Sabia que a família não aceitaria bem aquilo. Seu pai, um homem de poder e influência, não se deixaria abalar facilmente. No dia da coletiva de imprensa, o auditório estava cheio de repórteres, câmeras e olhares curiosos. Fernanda sentiu um frio na barriga ao subir ao palco. O coração disparava, mas ela respirou fundo, lembrando-se de por que estava ali. Boa tarde a todos, ela começou, a voz ecoando no espaço. Hoje, estou aqui para falar sobre a verdade que precisa ser revelada sobre a nossa rede de restaurantes. As palavras saíam com mais firmeza do que ela esperava, e a primeira onda de murmúrios começou a se espalhar pela sala. Durante meses, eu trabalhei disfarçada como cozinheira, e o que encontrei foi alarmante. Os funcionários estão sendo explorados, enfrentando condições de trabalho desumanas, e tudo isso enquanto a administração lucra com o sofrimento alheio, Fernanda continuou, observando as reações dos repórteres, que anotavam freneticamente. Ela então apresentou as provas que havia juntado, documentos que comprovaram subornos, gravações de conversas que denunciavam a corrupção dentro da empresa. Meu pai,
O fundador e outros membros da administração estão diretamente envolvidos nesses crimes. É hora de responsabilizá-los. A sala ficou em silêncio, uma tensão palpável no ar. A reação foi rápida. As perguntas começaram a surgir, e a adrenalina de Fernanda aumentou. Ela sabia que não poderia hesitar. A cada questionamento, ela respondia com clareza, revelando a verdade que havia escondido por tanto tempo. Você não teme pela sua segurança, Fernanda? Uma repórter perguntou. Eu temo mais pelo futuro dos nossos funcionários do que por mim mesma. E essa é a razão pela qual estou aqui hoje. Ela respondeu, a voz firme. Quando a coletiva acabou, ela se sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de suas costas. As consequências não tardaram a aparecer. O escândalo rapidamente ganhou repercussão na mídia, e seu pai foi forçado a renunciar ao cargo. As reações foram intensas, e a pressão pública pesou sobre a empresa como uma tempestade. Fernanda sabia que a mudança era necessária. Com seu pai fora da administração, ela assumiu a liderança, decidida a reestruturar a empresa e implementar políticas que garantissem os direitos dos funcionários. A primeira medida foi convocar uma reunião com todos os trabalhadores, onde ela se comprometeu a ouvir suas histórias e lutar por melhores condições. O ambiente era carregado de expectativa quando os funcionários se reuniram. Fernanda olhou para os rostos conhecidos, sentindo a conexão que havia formado com cada um deles. Estamos juntos nessa. Prometo que faremos mudanças reais. Vocês merecem ser ouvidos e respeitados, ela disse, e a sala explodiu em aplausos. Os meses seguintes foram desafiadores, mas Fernanda estava determinada a transformar o império familiar em um exemplo de responsabilidade e ética. Ela se sentia viva, finalmente encontrando um propósito em sua herança. A luta pelos direitos trabalhistas e a melhoria das condições nos restaurantes tornaram-se sua missão. E assim, enquanto os funcionários começaram a celebrar as conquistas e mudanças, Fernanda olhou para o futuro com esperança, ciente de que havia encontrado seu verdadeiro lugar, não apenas como herdeira, mas como uma líder disposta a fazer a diferença.